boa noite. Vamos retornar, hoje é a nossa última aula do 13º módulo e vamos falar desse mal, dessa doença que é tão comum hoje e que virou uma pandemia, uma epidemia e que todos nós de alguma forma ou passamos por ela ou conhecemos alguém que está passando ou sabemos de alguém próximo que vivenciou e experimentou o que nós conhecemos hoje modernamente como depressão. Mas a depressão não é um fator novo e não é também uma situação vivida só pela sociedade moderna, por nós, homens e mulheres modernos. Na verdade, a depressão já está na história da humanidade, muito provavelmente desde o momento em que o homem começa a desenvolver a razão, começa a desenvolver a emoção, começa a desenvolver os afetos. A depressão vai aparecer e isso pode ser constatado através da história. Na própria Bíblia, no livro de Jó, há já em alguns momentos a palavra melancolia, como era antigamente conhecida a depressão. Então, muito antes da própria psicologia tornar-se ciência e da medicina tomar o formato que conhecemos hoje, ainda na época dos grandes filósofos e pensadores, a depressão, que à época era conhecida como melancolia, já passava e já aparecia na história e os grandes pensadores também já a enfrentavam. Então, a própria história da depressão começa trazendo muitos mistérios que a envolviam. Mas o primeiro momento ou o primeiro contato que a medicina vai ter com a depressão é através da teoria dos humores. Então, acreditava-se que a pessoa estava com bilis negra. Então, ela estava impregnada com algo que era ruim, negro e que contaminava o seu corpo e que ela ficava, então, melancólica, triste, apática e desistia da vida. Então, naquela época, a depressão era tratada com lavagens, com sangrias, para que a pessoa purificasse o corpo, como se saindo do corpo o sangue ou através do vomitório e das lavagens, essa pessoa se liberasse do que era chamado à época da bilis negra. Mas a depressão vai então, por conta de Galeno, que traz todo esse conceito, ela vai durante muito tempo na história sendo conhecida desta forma, até o momento em que ela entra na psicologia, na psiquiatria, e aí o seu nome começa a ser modificado para depressão a partir do termo deprimer, que vem que originalmente significa puxar para baixo. E aí a depressão começa então a ser vista como uma força, como um impulso, como algo que puxa a pessoa para baixo. Puxa a sua energia, suga a sua energia, tira dela a vontade de viver, tira dela algo que muitas vezes a pessoa não consegue explicar o que está sentindo. Mas a depressão, apesar do avanço da medicina e da medicina moderna hoje, e apesar do número tão grande de pessoas que estão vivendo com isso, ela ainda é, de alguma forma, eu diria, um certo mistério. Justamente porque a depressão ela não tem um único fator que vai ser o seu gerador. Então, sabemos que a depressão ela tanto pode ter fatores endógenos ou exógenos, mas não se sabe ao certo em que momento um interfere no outro, ou se ela simplesmente é puramente biológica ou orgânica, ou também, como Freud já vai estudar quando ela vai avançando, os fatores ligados à perda, ao luto, ou seja, os fatores externos também possam estar gerando a depressão. Mas vamos hoje tentar entrar em contato com essa depressão, tentando entender toda a sua parte biológica ou química, tentando entender as suas questões emocionais e psíquicas e também as suas questões espirituais. Então, a depressão é um transtorno do humor caracterizada por uma alteração psíquica e orgânica global, com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade e a vida. Então, hoje, com o avanço dos estudos e das pesquisas, o conceito da depressão começa a tomar um novo formato.
Então sabemos que a depressão ele é um transtorno do humor e do afeto, né, também conhecido como transtorno afetivo, que é caracterizado principalmente por uma alteração psíquica, né, o comportamento psíquico da pessoa, né, a forma como essa pessoa percebe a vida, reage aos fatos, é alterado e tem toda uma alteração orgânica global, porque todo o corpo da pessoa, né, ele entra num processo também correspondente ao processo da depressão. Então hoje o que nós vemos com a depressão é que a depressão ela termina sendo uma doença, ou a segunda doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, que causa danos físicos e que às vezes chega a levar à morte por conta dessa alteração orgânica global. Então há um aumento de pressão arterial, né? Situações às vezes por conta da pressão que aumenta ou que baixa, hipertensão ou hipotensão, que vai gerar problemas gástricos, cardíacos, diabetes para quem tem. Então há toda uma alteração do corpo que pode muitas vezes também levar a pessoa ao óbito, não pela depressão propriamente dita só, mas por conta dessas alterações globais. Então, com consequentes alterações, e aí vem toda a parte psíquica, na maneira de valorizar a realidade e a vida. Então, o deprimido ou a pessoa portadora da depressão, ela muda a forma de perceber a vida. Então, um dos fatores iniciais da depressão é como se a pessoa começasse a enxergar a sua própria vida de forma tão alterada que o significado das coisas é completamente mudado para ela. Eu diria mais ou menos como se estivéssemos enxergamos colorido, e em um determinado momento tudo começasse a desbotar. As cores vão perdendo a nitidez até o momento em que a nossa vida fica como se fosse um filme antigo, envelhecido, até perder a cor completamente. Então essa é a alteração psíquica que a depressão também vai causar. Então, quimicamente falando, porque os estudos hoje trazem a depressão e o estudo consegue comprovar que o quimismo cerebral é alterado, então começamos agora a perceber e a analisar a depressão como um fator orgânico. Então existe sim em nós, hoje a ciência já comprova, uma alteração química do cérebro. Então quando o meu cérebro, né, responsável pela produção de hormônios, ele é alterado no seu quimismo, a pessoa vai então viver, dependendo desses hormônios, viver um processo depressivo. Isso é o que chamamos dos fatores orgânicos, geradores da depressão. Então, Joana nos traz que duas regiões específicas enviam sinais a outras da câmara cerebral. A RAF, encarregada da produção da serotonina, e o locus coeruleus, que produz a noradrenalina, sofrendo efeitos de ocorrências traumáticas, e a gente vai falar um pouco disso, desarmonizam a sua atividade na produção dessas valiosas substâncias que se encarregam de manter a afetividade, propiciando a instalação dos transtornos depressivos. Quando Joana chama a atenção para a questão dos efeitos de ocorrência traumática, é porque alguns acidentes com traumatismos cranianos, podem também acelerar um processo depressivo por conta de um dano, de fato, físico no órgão. Mas é importante a gente perceber que quando existe uma alteração química do cérebro, ou seja, quando o hormônio responsável pela sensação de prazer é alterado, a vida perde naturalmente a cor. Então, quando eu começo a não sentir prazer em estar fazendo as coisas que eu normalmente faço, quando eu começo a estar extremamente cansado, quando tudo começa a parecer muito pesado, como se o simples fato de ter que levantar pela manhã se torna um fardo muito difícil de carregar, percebemos que a química, a serotonina, não está sendo produzida na sua quantidade necessária, da forma eficiente, ou seja, os neurotransmissores responsáveis por passar a mensagem entre os neurônios não está funcionando bem. Então, o que vemos nesse ponto, nesse início do nosso entendimento do processo depressivo, é que se organicamente
eu fico afetada. Se o meu cérebro, responsável pela produção dos hormônios, não está funcionando como deveria, é necessário que a intervenção médica e medicamentosa entre na minha vida. Então, é importante, e começamos a falar da depressão falando um pouco do processo orgânico, porque muitas vezes entramos numa percepção ou acreditamos que a medicação não é eficaz. Mas aí eu vou fazer uma comparação com outro fator físico. Se temos um processo na nossa pressão, se eu sofro de hipertensão, e se a circulação sanguínea às vezes sai do controle e ela fica acelerada, é necessário que eu tome uma medicação para que isso volte a ficar regular, volte ao normal. A mesma coisa vai acontecer se o meu quimismo cerebral não está funcionando. Então, quando o meu quimismo é alterado, quando o meu corpo não produz naturalmente substâncias tão importantes para o meu bem-estar e para que a minha vida flua naturalmente, a medicação é extremamente importante, eficaz e não pode ser negligenciada. Mas vamos falar um pouco dos tipos de depressão. Então, já entendemos que existe sim fatores químicos, orgânicos, que podem ser os responsáveis pela depressão. Então, existe hoje, poderíamos dizer, vários tipos de depressão. Mas a depressão é basicamente dividida em quatro tipos. A depressão grave, que também é conhecida como distúrbio depressivo grave, é a depressão unipolar ou depressão clínica. É o tipo mais comum da doença depressiva. Então, o que é uma depressão grave ou depressão unipolar? É a depressão que vai para um único polo da emoção. Normalmente um polo, vamos dizer, para baixo. Então, a pessoa fica triste, melancólica, por um período longo de tempo, né? Não é porque hoje eu acordei e achei que não estou muito bem e eu já estou com depressão. Então, durante um período de tempo prolongado, esse humor, o afeto da pessoa é puxado para baixo. Então, essa é a depressão unipolar, a mais comum, essa depressão que é o que nós conseguimos ver na maioria das pessoas e que tanto pode ser causada por um fator químico, como a gente já viu, então os hormônios não estão sendo produzidos adequadamente e essa pessoa então deprime, como também pode ser ocasionada por uma situação externa, por exemplo, o luto, a perda de um emprego, uma separação, o divórcio. Então, perdas, como Freud já estudou isso, né? A perda e o luto é também um causador da depressão, principalmente no caso da depressão grave. A distimia, que também é chamada de depressão secundária, é uma forma duradoura da doença depressiva. A distimia, ela também pode ser conhecida por outros nomes, mas é aquele processo onde a pessoa tem, de fato, uma deficiência orgânica. Então, essa produção muito baixa do hormônio faz com que essa pessoa fique durante um tempo prolongado, o que a gente poderia também chamar de crônico, com o processo depressivo. Então, essas são as pessoas que, na maioria das vezes, precisam tomar medicação durante um tempo maior, fazer atividade física com uma frequência maior e ter todo um cuidado mais prolongado, independente dessa pessoa estar vivendo um fator externo que possa estar gerando esse processo depressivo. Então, às vezes, a pessoa está muito bem, a vida dela está fluindo, tudo muito tranquilamente, ela aparentemente está bem, mas o seu processo químico está todo ele alterado e a pessoa fica então no processo de distimia. Uma outra característica também, às vezes, é uma alteração para o humor. Então, a pessoa fica mal-humorada durante um tempo maior e mais prolongado da sua vida. Outro tipo da depressão é o distúrbio afetivo sazonal. É um tipo de depressão que só ocorre em determinadas épocas do ano. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma depressão no inverno. Então, todo ano, no inverno, ela deprime. Ou, todo ano, em determinado mês, ela entra no processo depressivo. Então, é a depressão sazonal, ou durante algum tempo. Eu tive uma paciente que ela deprimia a cada 5 anos. Então, assim, ela chegou no consultório saindo de uma depressão, 5 anos depois, já perto dela
está saindo do seu trabalho, ela entra de novo no processo depressivo. E aí podemos identificar que seria o caso dela, a depressão sazonal. A cada 5 anos, quando ela foi revendo a história, ela viu que ela deprimia. E a depressão bipolar, que também é conhecida como distúrbio bipolar, depressão maníaca ou doença maníaco-depressiva. Qual é a diferença? A depressão bipolar, ela vai para os 2 polos. Então, se na depressão grave ela é unipolar, ela vai para o único polo da tristeza, a bipolar ela vai pular de um extremo para o outro. Então, sai de um período de tristeza profunda para um período de euforia, o que a gente chama do período de mania. Então, a pessoa ela pode estar no período de depressão, da tristeza, da melancolia, chorosa, triste e sem vontade de fazer absolutamente nada. No outro polo, ela vai e começa a acreditar que ela é rica, que ela é milionária, ela fica eufórica. Então, essa é a alteração. É importante frisar que no caso do transtorno bipolar, às vezes as pessoas dizem assim, eu mudo de humor de uma hora para outra, eu sou bipolar. Não é assim. Não é uma mudança de um minuto para o outro. Então, a pessoa passa um período em um polo, um período no outro polo, né? Então, ela vai ter um período, às vezes isso pode durar, claro, depende da pessoa, mas não é uma alteração de humor em um único dia. Então, às vezes a pessoa acorda, não está muito bem, daqui a pouco ela está bem, acontece outro fator, ela fica zangada de novo e aí fica achando que é bipolar e não é o caso, até porque é um transtorno muito mais delicado e muitas vezes precisa, na maioria das vezes, de um acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso, para que a pessoa possa tentar entrar em uma homeostase, né? Nem tanto eufórico, nem tanto melancólico, e ela tente ter uma vida mais equilibrada e mais normal. Bem, quais são os sintomas mais frequentes da depressão? Toda vez que a gente vai falar dos sintomas, é importante frisar que precisam acontecer vários, né, concomitantemente, e durante um período de tempo prolongado. Então, não é porque eu estou sentindo determinada coisa que eu já estou com depressão. É preciso que isso esteja acontecendo na minha vida pelo menos por 3 meses. Se durante 3 meses eu estou tendo mais de 8 sintomas, é muito provável que eu esteja no processo depressivo. Mas é importante também fazer uma avaliação dos meus fatores externos. Então, uma pessoa que passa pelo luto, uma pessoa que está passando por uma perda, por uma situação externa que também é grave, precisa ser avaliado, porque é natural que a pessoa sinta o impacto disso. Afinal de contas, se você não sente o impacto de um fator que sai da sua harmonia, né, do que você está acostumado a viver, você não se abala com isso, também pode ser indício de um outro transtorno. Então, é natural que você sinta o impacto, mas a gente sabe que tem um período de adaptação a essa nova realidade. Então, quais são os sintomas mais frequentes? Mau humor, tristeza, irritabilidade e angústia, ideia de doença, que aparece às vezes como uma hipocondria, a pessoa começa a achar que está com muitas doenças, sensação de morte e pouca capacidade de sentir prazer e alegria na vida. Então, a pessoa começa a ter um pensamento de que está perto de morrer, que está sentindo mal, falta de ar, muito parecido com o sintoma do pânico às vezes. Falta de energia física e apatia, então aquele cansaço, você dorme e o cansaço não passa, é como se você nunca conseguisse recompor energia. Desconcentração, lentidão de raciocínio, perda de memória, né? Então, normalmente lê e não consegue apreender o conteúdo, assiste um filme e não lembra, né, das coisas, e o normal do dia a dia às vezes começa a passar detalhes, a pessoa não consegue lembrar. Sentimento de culpa, fracasso, inutilidade, falta de sentido na vida, interpretação distorcida e negativa do presente e do passado. É como se a pessoa começasse a rever a vida e só lembrasse das coisas negativas. Então, o dia foi ótimo, mas aquela situação que não foi tão boa é o que passa a ter importância e a pessoa fica ali vivendo, ressentindo tudo aquilo. Redução da libido.
E quando a gente fala de redução da libido, estamos falando no sentido global da libido, não só da libido sexual, mas da libido como energia que nos direciona para as realizações. Então não há vontade de nada, porque há uma ausência de prazer na vida. Perda ou aumento de apetite e o peso. Então a pessoa tanto pode ficar sem comer e perder peso, como ela pode passar a comer mais e engordar também nesse período. Insônia ou sono excessivo sem repouso. Então aquilo que eu falei, a pessoa pode ficar sem dormir, mas pode dormir e nunca tem a sensação de ter descansado o suficiente. Dores e ou sintomas físicos difusos. Um dos fatores interessantes e curiosos na depressão é que muitas vezes ela chega pelo corpo. Então a pessoa começa a sentir dor. Então hoje dói o pé, amanhã dói o braço, aí dói o pescoço, dói a cabeça, dói a orelha, vai doendo o corpo inteiro. É como a depressão vai andando pelo corpo até o momento em que ela vai de fato se instalar. Mas como eu falei antes, é importante que estejam acontecendo mais de um desses sintomas e por um tempo prolongado, para que vocês não comecem a achar que estão todos com depressão. Muitas vezes a depressão, eu vou me corrigir, na maioria das vezes mesmo, ou todas as vezes, a depressão, independente de acontecer por um fator químico, nós não podemos perder de vista que nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece, né? Seja isso num sentido físico das nossas escolhas, mas isso seja também nas nossas questões espirituais. Então, às vezes a pessoa tem um certo conforto quando o médico chega e faz o diagnóstico depressivo. E aí vai dizer a pessoa, olha, você está com uma deficiência química no cérebro, então a medicação vai tirar você desse processo, porque quando começa a fazer o efeito, realmente a pessoa tem toda uma sensação de bem-estar. Mas é importante que a gente sempre lembre que o meu corpo é composto de todos os seus órgãos, mas que a escolha desses órgãos e a impressão que eu tenho, que de tudo que eu vou viver nessa encarnação para que eu possa evoluir, é uma escolha feita pelo espírito no seu momento de reencarnação. Então, o fato de ter uma depressão química, uma depressão que está ali sendo causada por um processo orgânico, não nos tira a responsabilidade que nos cabe, nesse processo. Então, independente da minha depressão ter só um sintoma e ser causada por um processo químico, eu também preciso me responsabilizar e ver a parte que me cabe nesse processo. Então, nenhum comprimido com efeito jamais tornou melhor uma pessoa, mesmo se às vezes a faz sentir-se melhor. Melhor, no sentido real e pleno do termo, significa ter a coragem de assumir as próprias responsabilidades, pôr em discussão a própria existência e correr o risco de transcender a mera sintomatologia para chegar a uma leitura de si mais honesta e mais profunda. Então, independente do efeito, e como eu falei e reafirmo, é importante sim, em muitos casos, a medicação, mas eu preciso ter consciência de que o remédio não vai me fazer uma pessoa melhor, ele vai me fazer sentir melhor. É como num processo muitas vezes obsessivo. O obsessor, ele não encontra em mim um espaço para mentalmente me perturbar, se não existir em mim ali aquele puzzle para a ligação psíquica. Então, são as minhas mazelas, a minha sombra, o meu mal não trabalhado que aciona a aproximação com aquele obsessor que naquele momento se encontra em perturbação e que vai só encontrar em mim uma afinidade. E é por isso que a obsessão acontece. Então, se eu adentro a casa espírita e faço um processo desobsessivo, o obsessor é afastado, mas eu não me torno uma pessoa melhor por isso, a não ser que eu, de fato, tome para mim a responsabilidade dos meus atos. Então, a depressão, por esse ponto, e aí nós começamos a fazer uma outra análise dessa depressão, ela também tem um fator psíquico extremamente importante. Então, as minhas questões morais, a minha vida não vivida, o que eu deixei de fazer, também é um gerador de depressão. Então, a depressão começa aí a ser vista por nós como um convite para uma revisão geral
da nossa vida, uma possibilidade real de que eu possa me tornar uma pessoa melhor, mesmo que eu precise tomar uma medicação para me sentir melhor. Então, é sempre uma oportunidade, como nós já vimos com relação às doenças, a doença é um convite para que eu me torne uma pessoa melhor. Então, Joana nos traz e nos lembra, na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Existe em mim algo que eu preciso realizar, algo que eu preciso fazer, e como eu não consegui atender isso, a minha energia psíquica é então levada para dentro para que eu possa visitar os lugares em mim que eu evito visitar. E quando isso acontece, quando isso vai acontecer no sentido psíquico, é possível sim que eu imprima no meu corpo ou acione no meu corpo também um processo parecido com isso, só que de forma química. E aí a energia também do meu corpo é sugada para baixo, como o próprio sentido da palavra depressão, que é puxar para baixo. Então, uma das perguntas que precisamos fazer quando nos sentimos deprimidos, porque em algum momento da nossa vida sentimos sim, somos assaltados por uma tristeza profunda, por uma melancolia, é nos perguntar o que é que nós estamos deixando de realizar. O que eu preciso de fato ver na minha vida que eu fui deixando para trás e que agora a energia psíquica me puxa para revisitar esses lugares que até então não estavam sendo visitados, foram abandonados e foram deixados de segundo plano. Então a depressão é mais do que um desajuste isolado, constitui-se num toque de alarme em um pedido de socorro. Com ela, cria-se uma oportunidade de descobrir o que se está passando no íntimo da pessoa e que está sendo insuportável para o seu psiquismo. E é importante ressaltar, é um pedido de socorro, é um alarme que toca. Então, muitas vezes, a notícia de que se está com depressão é vista de uma forma equivocada. Então, a depressão não precisa só e unicamente ser vista como mal, mas como um sinal de alerta da minha psique. Algo está acontecendo comigo que o meu psiquismo não suporta. Mas essa é uma grande oportunidade para descobrir, ou seja, tirar o pano que está cobrindo algo, tirar aquilo que me impede de ver algo que é extremamente importante e significativo para a minha vida. Então, hoje, na nossa vida moderna, o que nós vemos, e talvez isso possa também explicar de certa forma o número tão grande de pessoas com depressão, é que toda essa demanda externa, então vivemos o tempo inteiro para atender anseios e necessidades externas. Temos que trabalhar, pegar trânsito, pagar contas e todo o tempo a coletividade, a sociedade nos puxa para realizações externas. E o homem vai perdendo o contato e o endereço de si mesmo. E toda vez, e Jung já colocava isso, se paga um preço muito alto quando você abandona ou quando você simplesmente negligencia o seu inconsciente. Na mitologia grega, a melancolia era vista como um castigo dos deuses. Então, quando eu deixo de adorar os deuses, eu sou castigado por eles com um sofrimento profundo, e isso seria a depressão. Mas quem são os deuses na nossa linguagem psicológica, senão o próprio inconsciente? Então, quando eu vou abandonando todos esses conteúdos que me compõem e que fazem parte de mim, o que vai acontecer é que eu perco uma oportunidade de descobrir quem sou. E isso, então, vai causar um sofrimento, muitas vezes, insuportável para aquele ego que foi construído e constituído de forma muito frágil. Então, o sujeito deprimido é como uma pessoa ferida que não conseguiu localizar a sua ferida. E nessa imagem simbólica, podemos imaginar, é como se você percebesse o sangue em algum canto e procurasse todo o tempo, mas você não consegue localizar onde está ferido. Só quem passou ou passa pela depressão é que consegue entender às vezes quando se fala do que é a depressão, porque é algo, eu vou dizer algo porque não se tem nomes definidos para isso, que não se sabe explicar ao certo. Não adianta perguntar o que a pessoa está sentindo ou por que ela está daquela forma. E às vezes é isso que a gente escuta, mas o que é que falta? Você tem tudo.
E não tem, porque se tivesse tudo, o vazio não estaria aparecendo. E esse tudo é um tudo externo, né? E esse vazio é um vazio interno, e que precisa ser preenchido por uma outra coisa, por outras coisas. E aí nós vamos chegando muito próximo daquilo que hoje é a grande busca e que deve ser a grande busca, o sentido da vida, né? De fato, o que é importante. Então, quando nós vamos na nossa trajetória de seres humanos, vamos abandonando o que de fato é importante, em algum momento a vida vai nos cobrar, se podemos usar esse termo. E a cobrança é de fato um convite para que você entre e vá visitar o seu vazio, o seu escuro. Então, o depressivo, ele precisa buscar forças para não permanecer prisioneiro do passado, mas com ele aprender para não repetir os mesmos erros no presente. Então, como o depressivo tem uma tendência a ficar pessimista e tem uma alteração na sua percepção da vida, ele volta para o passado e ressente, sofre, sente raiva de novo, se culpa, que é outro processo muito forte na depressão. E esse passado muitas vezes vai prendendo a pessoa, e quanto mais ela fica nesse passado, mais difícil é para ela sair do processo depressivo. James Hollis, ele coloca que a depressão é aparentemente um buraco sem fundo, mas tem fundo. A questão é que precisamos ir muito fundo para achar esse fundo. Mas é esse mergulhar muito fundo que vai nos liberar desse passado. Como se pudéssemos rever ali toda a nossa vida e abandonar o que não é mais necessário, pegar o que é útil e agora aprender com isso para que o nosso futuro seja diferenciado. Mas para isso é preciso força. E isso às vezes para o depressivo parece algo impossível. Se ele pudesse, ele nem levantaria da cama de manhã, quem dirá pedir para ele que ele tenha forças para lutar com algo que para ele é invisível, mas que ele sente, né, como uma ferrugem que está ali consumindo e tirando dele toda a sua vitalidade. Então, terapia profilática eficaz, nos traz Joana, imediata, propiciadora de segurança e de bem-estar, é a ação que torna o indivíduo identificado com os seus sentimentos, que deve exteriorizar com frequência e naturalidade em relação a todos aqueles que constituem o clã ou fazem parte da sua afetividade. A depressão hoje, né, e uma das formas de se falar dela é do transtorno afetivo, porque é como se tirasse da pessoa a alegria. Então, o depressivo, ele não tem alegria de estar vivo. E muitas vezes a gente ouve falar a questão do próprio suicídio que aparece com a depressão, mas na maioria das vezes não é um desejo de morrer, ou seja, né, de perder a relação com o corpo físico, mas é de livrar-se daquele sofrimento, daquela dor que aperta e dilacera por dentro. Então é importante, Joana nos chama a atenção, né, dessa terapia afetiva. Então muitas vezes a pessoa está tão presa em si mesma, ensimesmada, que ela fecha a possibilidade do afeto. Então nem ela ama, não demonstra a sua afetividade e também não aceita. E todos nós que já tivemos a oportunidade de estarmos com pessoas vivendo a depressão, elas não aceitam ajuda muitas vezes. E isso é difícil porque nos dá um sentimento de impotência. Mas aí vem toda a terapia e a mais eficaz de todas, a terapia do amor. Então, o depressivo, ele precisa sim ser aproximado da sua família, a família precisa nessa hora, mais do que nunca, demonstrar a sua afetividade, mesmo que a pessoa rejeite isso. E claro, se a pessoa tiver um pouco de força e de fôlego, tentar conviver com outras pessoas, tentar estar fazendo um trabalho de caridade, né, um trabalho onde ela possa estar ali fazendo uma troca afetiva, porque aos poucos ela vai quebrando essa muralha, porque muitas vezes ela acredita não ser amada. Então a gente vai ouvir a pessoa dizer assim, mas se eu morrer ninguém vai sentir falta. É como se ela precisasse de alguma forma, lá no seu íntimo, ter a certeza de que ela é importante, de que ela tem um lugar de importância na vida das pessoas, mas ela não consegue demonstrar isso, porque naquele momento a sua ferida é tão grande e sangra tanto, que ela não consegue se amar. E aí vem a terapia do auto-amor,
né? Amar quem você é, e aí a importância do processo de autoconhecimento, de autodescobrimento. Se você conhece sua sombra, se você faz o seu mergulho diariamente, você aprende a amar você dessa forma plena. E se acontecer uma depressão, você consegue sair disso com uma facilidade maior, pelo hábito já de fazer o mergulho e de sair desse vazio. Então pode-se viver de alguma forma, Joana nos traz, sem a afeição de outrem, sem alguns relacionamentos mais excitantes. No entanto, quando degenera o intercâmbio entre o self e o ego, o indivíduo perde o direcionamento das suas aspirações e entrega-se às injunções conflitivas, tombando não poucas vezes no transtorno depressivo. E é muito grave isso que a mentora nos traz, porque vivemos também hoje numa sociedade que vive e queixa-se da solidão literalmente, da solidão a dois. Então há uma busca muito grande pelos relacionamentos, há uma busca muito grande para se viver profundas amizades ou amizades virtuais, pela própria condição humana que é sociável, mas o que ela chama a atenção é que é possível sim se viver sem esses relacionamentos, mas quando você perde a possibilidade e a ligação você com você mesmo, aí sim é que o processo depressivo pode se instalar. Então isso nos traz uma outra questão dentro do processo da depressão, né? Então a depressão é também um sinal de que essa pessoa perdeu o contato consigo mesma. Então quando essa pessoa já não consegue mais se ver, quando essa pessoa se perdeu, né, no processo da sua vida e ela está vivendo tão para fora, tão para o externo, a depressão também pode aparecer como um convite para que essa pessoa refaça o seu caminho e essa relação do ego, ou da imagem que eu tenho de mim hoje, da pessoa que eu sou nessa existência, e o self, a pessoa que eu nasci para ser, ou o espírito imortal, se faz necessária. Como se pudéssemos dizer que esse é o momento da pessoa decidir a qual Senhor ela serve, se a Deus ou a Mamon. Então é importante nesse processo estabelecer uma real identificação de finalidade existencial e cumprimento dos deveres de iluminação e de paz interior. Então, quando se está vivendo um processo depressivo, o mais importante é que o self e o ego estabeleçam uma real identificação, um real relacionamento. Como na frase anterior, é importante que o eixo entre esses dois, vamos dizer, a ponte, a comunicação, a relação da pessoa que você é com a pessoa que você quer ser ou o vir a ser, ou melhor dizendo, a pessoa que sou de fato, mas que eu ainda desconheço, possa ser a cada dia estreitado. Então vamos caminhando agora para um outro processo também na depressão, a questão espiritual. Então, esse espírito endividado e comprometido com a vida, muitas vezes, por conta de suas questões anteriores, reencarna e vai imprimir no seu perispírito, vai imprimir nos seus órgãos a disponibilidade para que ele possa desenvolver um transtorno químico e a depressão possa se instalar. Então, independente das questões hereditárias que aparecem muito com a depressão, o fator espiritual é preponderante. E isso vai chamando a nossa atenção, porque essa é uma grande oportunidade para a minha iluminação e para o meu encontro com a paz interior, com a pessoa que sou. Então, como Jung foi dizer em uma entrevista que fez para a BBC, o homem não pode suportar uma vida sem significado. Toda vez que o homem perde o sentido existencial, toda vez que o homem encontra-se no seu vazio, uma das formas de manifestação e de chamada de atenção para isso é o processo depressivo. Então hoje nós vivemos nesse processo de prova, no mundo de provas e expiações, e uma delas é a depressão. Por isso, ela ainda é hoje a doença que assusta e que nos persegue, muitas vezes como um fantasma à espreita, esperando só que deixemos a vida, deixemos o que é importante para que ela de fato entre na nossa casa, penetre na nossa vida e se instale,
fazendo muitas vezes com que o sofrimento seja insuportável, dolorido, e que possamos viver também, e que passemos a viver, na verdade, um processo de tristeza profunda. Mas, por um outro lado, a depressão é um grande convite, uma grande oportunidade para que o sentido e a busca do que é significativo e importante para o nosso espírito possa acontecer na nossa vida. Muita paz e até o próximo encontro. E que todos nós, de alguma forma, ou passamos por ela, ou conhecemos alguém que está passando, ou sabemos de alguém próximo que vivenciou e experimentou o que nós conhecemos hoje, modernamente, como depressão. Mas a depressão não é um fator novo e não é também uma situação vivida só pela sociedade moderna, por nós, homens e mulheres modernos. Na verdade, a depressão já está na história da humanidade, muito provavelmente desde o momento em que o homem começa a desenvolver a razão, começa a desenvolver a emoção, começa a desenvolver os afetos. A depressão vai aparecer, e isso pode ser constatado através da história. Na própria Bíblia, no livro de Jó, há já, em alguns momentos, a palavra melancolia. Boa noite, vamos retornar, hoje é a nossa última aula do 13º módulo e vamos falar desse mal, dessa doença que é tão comum hoje e que virou uma pandemia, uma epidemia. Primeiro que originalmente significa puxar para baixo. E aí a depressão começa então a ser vista como uma força, como um impulso, como algo que puxa a pessoa para baixo. Puxa a sua energia, suga a sua energia, tira dela a vontade de viver, tira dela algo que muitas vezes a pessoa não consegue explicar o que está sentindo. Mas a depressão, apesar do avanço da medicina e da medicina moderna hoje, e apesar do número tão grande de pessoas que estão vivendo com isso, ela ainda é, de alguma forma, eu diria, um certo mistério. Justamente porque a depressão ela não tem um único fator que vai ser o seu gerador. Então, sabemos que a depressão, ela tanto pode ter como era antigamente conhecida a depressão. Então, muito antes da própria psicologia tornar-se ciência e da medicina tomar o formato, né, que conhecemos hoje, ainda na época dos grandes filósofos e pensadores, a depressão, que à época era conhecida como melancolia, já passava e já aparecia na história e os grandes pensadores também já a enfrentavam. Então, a própria história da depressão começa trazendo muitos mistérios que a envolviam. Mas o primeiro momento ou o primeiro contato que a medicina vai ter com a depressão é através da teoria dos humores. Então acreditava-se que a pessoa estava com bilis negra. Então ela estava impregnada com algo que era ruim, negro e que contaminava o seu corpo e que ela ficava então melancólica, triste, apática e desistia da vida. Então, naquela época, a depressão era tratada com lavagens, com sangrias, para que a pessoa purificasse o corpo, como se saindo do corpo o sangue, ou através do vomitório e das lavagens, essa pessoa se liberasse do que era chamado à época da bilis negra. Mas a depressão vai então, por conta de Galeno, que traz todo esse conceito, ela vai durante muito tempo na história sendo conhecida desta forma, até o momento em que ela entra
na psicologia, na psiquiatria, e aí o seu nome começa a ser modificado para depressão a partir do termo deprimer, que vem o